Laura assinou os papéis de casamento em silêncio. Sem testemunhas, sem flores, sem beijo. Alessandro mal olhou para ela. Era apenas um acordo comercial. Ela aceitou porque estava endividada. E porque, secretamente, amava esse homem há 3 anos. Mas naquele dia percebeu. Havia se casado com um fantasma. O que ela não sabia é que em poucos meses, uma foto na praia iria despertar nele algo que ele julgava impossível. E mudar tudo para sempre. Se você quer descobrir como essa história transforma 2 corações, partidos em um amor verdadeiro, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Seu apoio é o que mantém essas histórias vivas. A sala do cartório cheirava a papel velho e promessas vazias. Laura ajeitou a saia do vestido bege. Simples, discreto, comprado às pressas em uma loja de departamento, e olhou para o homem ao seu lado. Alessandro Cavalcanti estava impecável, como sempre. Terno italiano cinza chumbo, gravata azul marinho, sapatos reluzentes. Ele folheava o celular com a mesma expressão que usava ao analisar. Exames de tomografia, fria, técnica, distante. O oficial do cartório pigarreou. Podemos começar? Alessandro ergueu os olhos por um segundo, acenou com a cabeça e voltou a digitar algo no telefone. Laura sentiu o estômago revirar. Não era assim que ela havia imaginado esse dia quando era criança. Não era assim que imaginava quando o viu pela primeira vez, 3 anos atrás, comandando uma cirurgia cardíaca com a precisão de um maestro regendo uma sinfonia. Ela era apenas uma enfermeira recém-formada, invisível em meio à equipe, mas ele era tudo. O cirurgião mais brilhante do Hospital São Vicente. O homem que todos admiravam e poucos conseguiam decifrar. E agora ali estava ela, prestes a se tornar a esposa dele. Documentos, por favor. Os advogados entregaram as pastas. Alessandro assinou sem ler, com movimentos rápidos e automáticos, como quem despacha mais um protocolo burocrático. Laura pegou a caneta com dedos trêmulos. Olhou para a linha pontilhada onde deveria assinar e, por um instante, pensou em se levantar e sair correndo. Mas então lembrou. 180 mil reais. A dívida do tratamento da mãe, as contas que se acumulavam, a conta bancária zerada, a casa hipotecada e a proposta que Alessandro havia feito uma semana atrás no corredor do hospital, com a mesma frieza com que pedia um bisturi. Preciso de uma esposa, temporário, 1 ano no máximo. Contrato simples. Você mora na minha casa. Aparece em eventos sociais quando necessário. Mantém as aparências. Em troca, pago suas dívidas e você recebe uma quantia mensal. Sem envolvimento emocional. Sem expectativas. Apenas um acordo profissional. Laura havia engolido o nó na garganta e perguntado: por que eu? Ele havia dado de ombros. Porque você é discreta, competente e não vai criar problemas. E porque preciso resolver isso logo. Resolver isso. O escândalo com Fernanda Alcântara. A herdeira que o acusou publicamente de tê-la usado e descartado como um lenço de papel. A imprensa havia devorado a história. Cirurgião de gelo parte mais um coração. A direção do hospital estava pressionando. Pacientes cancelando consultas. A carreira impecável de Alessandro, ameaçada por fofocas de tabloides. Um casamento resolveria tudo. Mostraria que ele era capaz de compromisso, de seriedade, de normalidade. E Laura, que o amava em silêncio há 3 anos, havia dito sim. Assinou o papel. O oficial sorriu, profissional. Muito bem. Pela autoridade que me foi conferida, declaro vocês marido e mulher. Pausa. Silêncio constrangedor. O oficial esperou. Alessandro guardou o celular no bolso, pegou a pasta de documentos e se levantou. Pronto. Era-se Picassina? Ele perguntou aos advogados. Sim, Dr. Cavalcanti. Está tudo em ordem. Ele acenou e caminhou em direção à porta. Laura ficou sentada, processando. Não houve pode beijar a noiva. Não houve troca de olhares. Não houve nada. Laura. A voz dele veio do corredor, impaciente. Tenho uma cirurgia em 40 minutos. Ela se levantou. Pegou a bolsa e o seguiu. No estacionamento, Alessandro destrancou o carro. Um Mercedes prata. Reluzente e frio como o dono. Ele entrou, ligou o motor. Laura abriu a porta do passageiro e hesitou. Olhou para a mão esquerda. Nem sequer havia uma aliança. Ela havia comprado uma para si mesma na noite anterior. Simples, barata, em uma joalheria de shopping.
Ele nem havia pensado nisso. Vai entrar ou vai ficar aí parada? Alessandro perguntou sem olhar para ela. Laura entrou. O carro cheirava a couro e perfume caro. Eles saíram do estacionamento em silêncio. O GPS indicava 23 minutos até o hospital. Alessandro dirigia com precisão mecânica, mudando de faixa, ultrapassando, sempre 5 quilômetros acima do limite de velocidade. Nunca 10. Nunca caótico. Sempre controlado. Laura olhou pela janela e deixou a cidade passar embaçada. Queria chorar, mas não ali, não na frente dele. Hoje à noite mudo suas coisas para minha casa, ele disse, quebrando o silêncio. Mandarei alguém buscar. Me passe o endereço. Eu posso fazer isso sozinha. Mais rápido se alguém fizer. Eu posso fazer sozinha, ela repetiu mais firme. Alessandro franziu a testa, mas não discutiu. Como preferir? O hospital apareceu à frente. Ele estacionou na vaga reservada. Desligou o motor e saiu sem esperar. Laura desceu, trancou a porta e ficou parada ao lado do carro. Vendo ele se afastar pelo corredor de vidro, jaleco branco esvoaçando, passos decididos sem olhar para trás. Ela tocou a aliança barata no dedo. E finalmente, ali no estacionamento vazio, deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de humilhação, de vergonha, de perceber que havia vendido o próprio coração para um homem que nem sabia que ela tinha um. À noite, Laura estacionou o carro alugado em frente ao edifício mais luxuoso que já havia visto. Portaria de mármore, porteiro de luvas brancas, elevador privativo. Alessandro havia mandado a chave e o código por mensagem. Nenhuma palavra além dos números. Ela subiu com 3 malas, é tudo o que possuía. O elevador abriu direto no apartamento. Cobertura. Vidro do chão ao teto. Vista para a cidade inteira. Decoração minimalista. Preto, branco, cinza. Nenhuma foto. Nenhuma planta. Nenhum sinal de que alguém realmente vivia ali. Seu quarto é no 2º andar, à esquerda. A voz de Alessandro veio de cima. Laura subiu a escada flutuante. Ele estava no escritório ao telefone, rindo de algo que alguém disse. Ela passou pela porta entreaberta. Ele nem olhou. O quarto de hóspedes era bonito. Cama king, closet vazio, banheiro privativo. Impessoal, ela colocou as malas no chão e sentou na beirada da cama. Alessandro apareceu na porta. Precisa de alguma coisa? Não. Ótimo, trabalho cedo amanhã. Não faço barulho de manhã. Então não se preocupe. Ele ia sair quando Laura perguntou. Onde você dorme? No andar de cima. Suíte master. Longe. Ele a encarou pela primeira vez no dia. Realmente encarou. Era a ideia. Esse é seu espaço. Eu não invado, você não invade o meu. E saiu. Laura ouviu os passos dele subindo mais um lance de escada. Ouviu uma porta fechar. Música clássica começou a tocar, abafada. Ela se levantou, foi até o banheiro e abriu o chuveiro. A água quente caiu sobre ela, misturando-se com lágrimas silenciosas. Havia se casado com um fantasma. Os primeiros raios de sol ainda não haviam tocado a cidade quando o despertador de Laura tocou. 5:30 da manhã. Ela desligou o alarme antes que soasse pela 2ª vez e saiu da cama com movimentos automáticos, já incorporados à rotina dos últimos 90 dias. 90 dias de casamento. 90 dias de invisibilidade. Desceu para a cozinha em silêncio. Os pés descalços deslizando pelo piso frio de mármore. A casa estava escura, silenciosa como sempre. Alessandro só acordaria dali a 45 minutos. Mas Laura precisava de tempo. Tempo para preparar tudo exatamente como ele gostava, mesmo que ele nunca tivesse pedido, mesmo que ele nunca tivesse notado. Café passado na prensa francesa, não na máquina. Ela havia descoberto isso observando ele no hospital, meses antes de se casarem, quando ainda era apenas uma enfermeira apaixonada de longe. 2 colheres de pó para cada xícara, água a 93 graus, nunca fervendo. 4 minutos de infusão, torradas levemente douradas, nunca queimadas, manteiga sem sal, geleia de framboesa, da marca importada que ele comprava online, suco de laranja natural espremido na hora. Jornal impresso aberto na seção de economia, a primeira que ele sempre lia. Tudo disposto na ilha da cozinha, às 6:10 da manhã. Laura voltou para o quarto, tomou banho rápido, vestiu o uniforme de enfermeira e prendeu os cabelos em um coque impecável. Quando desceu novamente, eram 6:15.
Ele já estava lá. Alessandro sentado no banco alto, terno azul marinho, gravata já ajustada, olhos fixos no tablet. Ele tomava o café em pequenos goles, metódico, sem pressa, mas sem pausa. Lia as notícias com a mesma concentração que dedicaria a um prontuário médico crítico. "Bom dia", Laura disse suave. Ele ergueu os olhos por meio segundo. Acenou com a cabeça. Voltou ao tablet. Ela serviu café para si mesma e sentou 2 cadeiras de distância. O silêncio era denso, mas ela já havia se acostumado, ou pelo menos havia aprendido a conviver com ele. Comeu a torrada sem sabor. Tomou o café sem sentir o gosto. Observou o homem ao seu lado, o homem que era legalmente seu marido, e tentou lembrar a última vez que haviam tido uma conversa de verdade. Não conseguiu. Às 6h40, Alessandro dobrou o jornal. Levantou-se e levou a xícara vazia até a pia. Ele não a lavou, apenas deixou ali. Laura sempre lavava depois. "Tenho 3 cirurgias hoje", ele disse pegando a pasta. "Volto tarde. Boa sorte." Ele parou na porta da cozinha, como se fosse dizer algo. Laura sentiu o coração acelerar. Uma expectativa ridícula de que, talvez, ele dissesse obrigado, ou que notasse o café perfeito, ou que simplesmente a visse. Mas Alessandro apenas verificou o relógio e saiu. A porta da garagem fechou com um clique suave. Laura ficou sozinha, olhando para a xícara vazia que ele havia deixado. Levantou-se, lavou a louça, limpou a bancada, guardou tudo. Apagou as luzes, trancou a casa. Pegou o próprio carro, um modelo simples, anos mais velho que o dele, e dirigiu para o hospital. A sala de cirurgia era o único lugar onde Laura se sentia útil. Ali, com as luzes intensas, o cheiro de antisséptico e o silêncio concentrado da equipe, ela sabia exatamente qual era seu papel: antecipar, prever, estar sempre um passo à frente. Alessandro fazia a incisão com precisão milimétrica. Laura já estava com a pinça hemostática na mão antes dele estender a palma. Ele nem olhou, apenas pegou, usou, devolveu. Ela passou a tesoura Metzenbaum, o afastador, a sutura absorvível 4-0. Cada movimento era uma dança silenciosa. Ela conhecia o ritmo dele melhor que ninguém. Sabia quando ele franzia a testa sob a máscara, sinal de que algo não estava conforme esperado. Sabia quando ele respirava mais devagar, concentração extrema. Sabia quando ele pausava por meio segundo, decisão crítica sendo tomada. "Aspirador", ele disse. Laura já estava posicionando hemostat, já na mão dele. 3 horas depois, a cirurgia terminou. Sucesso completo. Alessandro recuou, tirou as luvas ensanguentadas e saiu da sala sem olhar para trás. A equipe comemorou discretamente. Laura ficou ajudando a fechar, a limpar, a reorganizar. Ninguém agradeceu, mas ela não esperava mais por isso. Às 22 horas, Laura estava sentada à mesa de jantar, sozinha. Como sempre, havia preparado um risoto de cogumelos, o prato que Alessandro havia elogiado uma vez, num jantar de hospital anos atrás. Ela serviu 2 pratos, acendeu uma vela, colocou música suave. Às 22h30, comeu sozinha. O prato dele esfriou do outro lado da mesa. Às 23 horas, ouviu a porta da garagem. Alessandro entrou cansado, jaleco sobre o ombro. Olhou para a mesa posta para a comida. Para Laura. "Já jantei no hospital, né?", ele disse simples. "Eu não sabia. Sempre janto no hospital. Quando saiu tarde." Laura sentiu algo se romper dentro do peito. Uma rachadura microscópica que se juntava a centenas de outras. "Você podia ter avisado." "Você não perguntou." Ele subiu a escada. Ela ouviu o chuveiro ligar. Mais tarde, ouviu a porta do escritório fechar. Ele trabalharia até a madrugada, como sempre. Laura guardou a comida, apagou a vela, lavou a louça e foi dormir no quarto de hóspedes, como sempre. Passaram-se semanas assim. Laura acordava, preparava café, trabalhava, voltava para casa, jantava sozinha. Alessandro existia em paralelo, ocupando o mesmo espaço físico, mas jamais o mesmo espaço emocional. Ela tentou nas primeiras semanas. Tentou conversar. "Como foi seu dia?" Ele respondia com monossílabos. "Bem, cansativo, normal." Ela tentou criar momentos. Comprou ingressos para um concerto. Ele esqueceu. Fez reserva em um restaurante. Ele cancelou por causa de uma cirurgia de emergência
Em uma sexta-feira, Laura decidiu tentar diferente. Comprou um vestido, azul marinho elegante, não muito ousado, mas diferente dos uniformes e roupas casuais que sempre usava. Soltou os cabelos, passou maquiagem, foi à manicure, preparou um jantar completo. Salmão grelhado, legumes no vapor, vinho branco. Arrumou a mesa com toalha de linho, taças de cristal, flores frescas. Alessandro chegou às 21. Ela esperava na sala de estar, coração acelerado, nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. Ele entrou, olhou para ela. Realmente olhou. Por 3 segundos inteiros. E Laura sentiu uma centelha de esperança. Você está diferente, ele disse. Achei que poderíamos jantar juntos. Fiz algo especial. Ele olhou para a mesa, para a comida, para o vinho. Depois olhou para o relógio. Eu aprecio o esforço, Laura, mas preciso revisar uns laudos urgentes. Posso comer rápido e subir? Ela sentiu a centelha morrer. Claro. Alessandro se sentou. Comeu em 10 minutos, rápido, mecânico, sem saborear. Elogiou educadamente. Está bom. Levantou-se, levou o prato até a pia e subiu. Laura ficou sentada, sozinha, com o vestido novo e as flores murchando na mesa. Subiu para o quarto, tirou o vestido, dobrou-o e guardou no fundo do armário. Nunca mais tentou. Mas então, numa terça-feira comum, Laura sentiu uma dor, aguda, no lado direito. Ela estava trocando roupas de cama em um dos quartos do hospital quando a fisgada veio, tão intensa que a fez dobrar ao meio. Laura! Uma colega correu até ela. Você está bem? Só uma dor. Vai passar. Não passou. 1 hora depois, Laura estava na maca da emergência, suando frio, enquanto o ultrassom confirmava apendicite aguda. Precisava de cirurgia. Imediata, alguém avisou Alessandro. Ele estava no 5º andar, em uma cirurgia cardíaca complexa, a mais importante da semana. E então, algo aconteceu que ninguém esperava. Alessandro parou no meio da sutura. Dr. Mendes, assuma. O cirurgião assistente piscou confuso. Senhor? Assuma a cirurgia agora. Mas, Dr. Cavalcanti, faltam apenas... Assuma. Alessandro saiu da sala cirúrgica sem trocar de roupa. Ainda com o avental ensanguentado, luvas, máscara, desceu as escadas correndo. Ele nunca corria. Chegou à emergência. Onde está Laura Cavalcanti? Sala 3, doutor, mas ele empurrou a porta. Laura estava deitada, pálida, sedada para a dor, os olhos fechados, respiração superficial. Alessandro parou ao lado da maca e, pela primeira vez em 3 meses, tocou a mão dela. Segurou, apertou. Como se estivesse tentando passar força, vida, algo que ele nem sabia que tinha para dar. Ela vai ficar bem? Tracy lhe perguntou ao médico. Cirurgia simples, doutor. Sem riscos, eu opero. Senhor, o senhor é cirurgião cardíaco. Opero. E operou. Ficou ao lado dela durante as 2 horas de cirurgia. Segurou a mão dela enquanto ela ainda estava anestesiada. Esperou na sala de recuperação. Quando Laura começou a despertar, 4 horas depois, a primeira coisa que sentiu foi uma mão grande e quente envolvendo a sua. Abriu os olhos devagar. A sala estava vazia. A mão já não estava mais lá. Ela olhou ao redor, confusa, ainda tonta da anestesia. Será que havia sonhado? Uma enfermeira entrou sorrindo. Que bom que acordou. Sua cirurgia foi perfeita. Quem operou? Dr. Cavalcanti, seu marido. Laura sentiu algo estranho no peito. Ele está aqui? Saiu faz 1 hora, mas ficou o tempo todo ao seu lado enquanto você dormia. Nunca vi ele assim. Mas Laura não viu. Não viu ele segurar sua mão por 4 horas. Não viu ele recusar café, comida, sair da sala. Não viu ele sussurrar baixinho, quando achava que ninguém ouvia. Por favor, fique bem. Ela acordou, ele já havia ido embora. Laura recebeu alta 2 dias depois. Alessandro não apareceu para buscá-la. Enviou o motorista. Quando chegou em casa, encontrou um bilhete na cozinha. Letra firme e impessoal. Descanse. Qualquer coisa me ligue. Alessandro. Ela amassou o papel e jogou no lixo. Subiu para o quarto. Deitou-se e olhou para o teto branco, sem textura, sem vida. Tocou o curativo no abdômen. Ele havia operado. Isso significava algo? Ou era apenas o instinto de médico, a obrigação profissional de cuidar de alguém sob sua responsabilidade legal? Laura não sabia mais o que pensar, não sabia mais o que sentir. Os dias seguintes
foram uma repetição dolorosa da rotina anterior. Alessandro saía cedo, voltava tarde. Ela se recuperava sozinha, lendo livros que não prendiam sua atenção, assistindo séries que não a faziam rir. A casa enorme parecia engoli-la, um espaço vazio demais para duas pessoas que mal se falavam. Uma semana após a cirurgia, Laura voltou ao trabalho. Alessandro estava na sala de preparo quando ela entrou. Você devia ter descansado mais, ele disse, sem erguer os olhos do prontuário. Estou bem. A incisão está ótima. Você fez um bom trabalho. Ele finalmente olhou para ela, algo indefinível atravessando seu rosto. Gratidão? Constrangimento? Mas então ele voltou ao prontuário. Se sentir dor, saia. Eu sei o que fazer. E assim, retomaram. Cirurgias, silêncios, movimentos sincronizados. Na sala de operação, mas oceanos de distância fora dela. Foi numa quinta-feira, 6 semanas após a cirurgia, que Laura teve a conversa que mudaria tudo. Estava na sala de descanso das enfermeiras quando Camila, enfermeira nova, transferida do Rio de Janeiro, exuberante e sem filtros, sentou-se ao seu lado com um suspiro dramático. Menina, você é casada com o Dr. Cavalcante, né? Laura hesitou. Sim. Como é? Como é o quê? Ser casada com ele. O homem mais lindo, mais talentoso, mais desejado do hospital inteiro. Camila suspirou de novo, teatral. Conta tudo. Ele é romântico. Vocês viajam? Ele faz aquelas coisas de filme, tipo chegar em casa com flores? Laura sorriu sem humor. Não exatamente. Ele é do tipo discreto, né? Eu entendo, mas aposto que em casa é outra pessoa. Esses homens sérios sempre são. Camila, Laura olhou para a xícara de café nas mãos. Posso te contar uma coisa? Mas fica entre nós? Claro. Prometo pelo meu diploma. Laura respirou fundo. Meu casamento não é real. É um acordo. Ele precisava de uma esposa para limpar a imagem dele após o escândalo com a Fernanda. Eu precisava de dinheiro. Nós moramos juntos, mas é só isso. Ele mal fala comigo. Camila arregalou os olhos. Você tá brincando. Queria estar. Laura, você tá me dizendo que você dorme no mesmo teto que aquele homem e ele não te toca? Não te beija? Não, ele nem sabe que eu existo, Camila. Eu sou invisível. Camila ficou em silêncio por um momento, processando. Então, com a sutileza de um furacão, declarou: isso precisa mudar. Não tem como mudar. É o acordo. Acordo uma ova. Você é linda, inteligente, dedicada. Se ele não tá te vendo, o problema não é você. É ele. Camila segurou os ombros de Laura. Escuta, vai ter um congresso de enfermagem em Miami mês que vem. Eu vou. Você precisa ir também. Eu não posso. Pode sim. Você tem trabalho aprovado, eu vi a lista. E mesmo que não tivesse, você precisa sair dessa bolha. Ver que existe vida além desse hospital, além dessa casa, né? Além desse homem que não... Sabe a mulher incrível que tem do lado? Laura sentiu algo estranho. Uma fagulha. Pequena, frágil, mas viva. Eu vou pensar. Não pensa, decide, você tá murchando. Laura, e eu mal te conheço, mas consigo ver que você não era assim antes. Naquela noite, Laura ficou acordada até tarde. Pesquisou sobre o congresso. Era real. Seu trabalho sobre protocolos de recuperação pós-operatória havia sido aceito para a apresentação. Ela havia se inscrito meses atrás, antes do casamento, quando ainda tinha sonhos próprios. Miami, 5 dias, do outro lado do continente. Longe de Alessandro, longe da invisibilidade. Mas havia o acordo. Ela era a esposa dele, mesmo que só no papel. Precisava avisar, ou pedir permissão. Não era permissão. Era aviso de ausência. Laura passou 3 dias criando coragem. Finalmente, numa sexta à noite, uma das raras ocasiões em que Alessandro jantava em casa, ela se sentou à frente dele na mesa. Alessandro, Ele continuou cortando o file, focado. Preciso falar com você sobre uma coisa. Ele mastigou. Engoliu, tomou um gole de vinho. Fale. Tem um congresso de enfermagem em Miami, do dia 15 ao 20. Meu trabalho foi aceito para a apresentação. Eu gostaria de ir. Alessandro finalmente ergueu os olhos. Miami? Sim. Quando? Mês que vem. Ele voltou ao prato. Vá, Laura piscou. É só isso? O que mais seria? Eu pensei que...
Talvez você quisesse saber mais detalhes. Oh, Laura! Alessandro a interrompeu. Tom paciente, mas levemente irritado. Você não precisa me avisar sobre sua agenda profissional. Não sou seu dono. Vá ao congresso. Apresente seu trabalho. Faça o que achar melhor. Deveria ser libertador. Mas doeu. Doeu porque ele não perguntou sobre o trabalho. Não se interessou pelos detalhes. Não demonstrou o menor orgulho ou preocupação ou qualquer coisa. Certo. Laura levantou-se, deixando a comida pela metade. Obrigada por permitir. Eu não permiti. Você é livre. Ela subiu as escadas sem responder. Trancou-se no quarto e, pela primeira vez em semanas, sentiu raiva. Raiva dele. Raiva de si mesma. Raiva desse casamento ridículo que a estava matando lentamente. Pegou o celular e mandou mensagem para Camila. Vou para Miami. A resposta veio em segundos. Prepara que vamos revolucionar sua vida. Laura olhou para a aliança no dedo. Barata, sem brilho. Comprada por ela mesma porque o marido não havia se dado ao trabalho. Tirou-a, colocou na gaveta da mesinha de cabeceira. E fez as malas com uma determinação que não sentia há meses. Há 2 semanas depois, Laura estava no aeroporto. Mala pequena, passaporte na mão, coração disparado. Era a primeira vez que viajava para fora do Brasil. A primeira vez que fazia algo só para ela, desde o casamento. Antes de passar pela segurança, pegou o celular. Pensou em mandar mensagem para Alessandro. Talvez estou indo. Ou cheguei bem quando aterrissar. Abriu o WhatsApp. A última mensagem entre eles era de 5 dias atrás. Ele pedindo que comprasse mais cápsulas de café. Laura digitou. Estou indo para Miami, volto dia 20. Enviou. Viu os 2 cheques azuis aparecerem. Imediatamente esperou. Nada, nenhuma resposta. Nenhum boa viagem. Nenhum tome cuidado. Ela trancou o celular e seguiu para o portão de embarque. No avião, sentada na janela, enquanto São Paulo ficava para trás, Laura sentiu algo inesperado, alívio. Alívio de estar longe. Alívio de não ter que preparar café para alguém que não agradecia. Alívio de não ter que voltar para aquela casa vazia. Fechou os olhos e dormiu o sono mais tranquilo em 3 meses. Enquanto isso, em São Paulo, Alessandro terminava uma cirurgia quando checou o celular. Leu a mensagem de Laura. Miami, 5 dias. Ele deu um joinha na mensagem. Reação automática, sem pensar, e voltou ao trabalho. Mas à noite, quando chegou em casa, a escuridão pareceu diferente. Mais vazia, mais silenciosa. Subiu até a cozinha. Não havia café preparado. Não havia nada na geladeira, além de sobras que ele mesmo havia deixado dias atrás. Pediu comida por aplicativo. Comeu sozinho. Trabalhou até tarde. Mas quando foi dormir, passou pelo quarto de Laura. A porta estava entreaberta. Ele empurrou de leve. O quarto estava arrumado e impecável, como sempre. Mas faltava algo. Alessandro não soube dizer o quê. Fechou a porta e subiu para o próprio quarto. E pela primeira vez em 3 meses, teve dificuldade para dormir. Porque a casa, que sempre fora silenciosa, agora estava silenciosa demais. O calor de Miami atingiu Laura como um abraço quente e úmido no momento em que saiu do aeroporto. Tão diferente do frio protocolar de São Paulo. Tão diferente da temperatura gélida da casa que deixara para trás. Camila a esperava na área de desembarque saltitante, com um cartaz improvisado. Bem-vinda à sua nova vida. Laura não pôde evitar o riso. O primeiro genuíno em semanas e com a amiga. Camila a envolveu num abraço apertado. Você conseguiu. Achei que fosse desistir no último minuto. Pensei nisso, Laura admitiu, enquanto caminhavam para pegar o Uber. Mas não desistiu. Aí sabe por quê? Porque você é mais forte do que pensa. Camila estudou o rosto dela. Embora precisemos trabalhar nessa cara de velório. Você tá em Miami. Sol, praia, congressos, diversão. Cadê o brilho? Laura olhou pela janela do carro, vendo as palmeiras passarem. Acho que deixei em São Paulo. Junto com tudo mais. Então vamos buscar um brilho novo. O hotel era modesto, mas charmoso. A 3 quadras da praia. Laura fez check-in, subiu para o quarto e ficou parada diante da janela. Podia ver o oceano dali. Uma faixa azul turquesa recortada entre prédios. Quando foi a última vez que vira o mar? Seu celular vibrou. Mensagem de Alessandro. Chegou bem? Laura olhou para a tela.
2 palavras. Nenhum ponto de interrogação. Nenhuma emoção. Apenas constatação. Digitou. Sim. Enviou. Jogou o celular na cama. Não ia deixar que ele contaminasse isso também. 3 batidas na porta. Camila entrou sem esperar resposta, já com o biquíni por baixo de um vestido esvoaçante. Nem desempacotou ainda. Laura, temos 2 horas antes do coquetel de abertura. Sabe o que isso significa? Que devo tomar banho e me trocar. Significa que vamos às compras. Camila puxou Laura pela mão. Você não trouxe nada prestável nessas malas. Aposto. Eu trouxe roupas perfeitamente sem graça. Confia em mim. A loja era uma boutique colorida em Lincoln Road, cheia de vestidos vibrantes, biquínis ousados, sandálias de salto. Laura hesitou na entrada. Eu não uso esse tipo de coisa. Exatamente por isso que deveria usar. Camila já estava separando peças. Experimenta esse e esse. E definitivamente esse aqui. Laura se viu no provador com um vestido coral, decote discreto, mas feminino, que abraçava curvas que ela sempre escondera sob uniformes largos. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Deixa eu ver. Camila invadiu o provador, parou. Laura, é demais, eu sei. Não é meu estilo. Você está deslumbrante. Camila girou Laura para o espelho. Olha para você. Quando foi a última vez que te viu de verdade? Laura olhou. E pela primeira vez em meses, não viu a enfermeira invisível. Não viu a esposa rejeitada. Viu uma mulher. Apenas isso. Uma mulher que merecia se sentir bonita. Vou levar, disse surpresa com a própria voz firme. Saíram da loja 1 hora depois com 4 sacolas, vestidos, biquínis, 1 par de saltos que Laura nunca teria coragem de usar em São Paulo. E uma peça que Camila insistiu ser essencial. Um conjunto de lingerie em renda preta. Para quê? Laura perguntou. Não tem ninguém para ver. Para você ver. Porque quando se sente sexy por dentro, projeta isso por fora. Confia. O coquetel de abertura do congresso acontecia no terraço do Hotel Sede, com vista para o oceano. Laura chegou com o vestido coral. Cabelos soltos, Camila insistira. Maquiagem suave, mas presente. Sentiu os olhares quando entrou. Não estava acostumada com isso. Viu? Eu disse. Camila cutucou. Agora vai lá, circula a conversa. Esquece São Paulo, esquece ele. Laura pegou uma taça de vinho e tentou. Conversou com enfermeiras do Texas, do Canadá, da Espanha. Riu de piadas em inglês macarrônico. Trocou experiências profissionais. E percebeu, era boa nisso. Era respeitada. Suas ideias importavam. Desculpe interromper. Uma voz masculina, sotaque italiano carregado. Laura se virou. O homem era alto. Cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas. Olhos castanhos atrás de óculos de grau discretos. Terno claro, sem gravata. Elegante, mas descontraído. Você é Laura Cavalcante? Ele perguntou, sorrindo. Sim, Matteo Ricci. Ele estendeu a mão. Li seu trabalho sobre protocolos de recuperação. Muito impressionante. Aplicável, prático, humano. Exatamente o que falta em muitas pesquisas. Laura apertou a mão dele, surpresa. Você leu meu trabalho? Claro. Sou um dos palestrantes principais. Sempre leio os trabalhos aceitos. O seu se destacou. Matteo inclinou-se ligeiramente. Posso roubar alguns minutos do seu tempo? Gostaria de discutir algumas ideias. Sim, claro. Eles se afastaram para um canto mais tranquilo do terraço. Matteo fez perguntas. Perguntas reais sobre metodologia, sobre aplicação prática, sobre desafios enfrentados. Ele ouvia as respostas com atenção genuína, acenando, fazendo anotações mentais, sugerindo conexões com pesquisas similares na Europa. Laura floresceu na conversa. Pela primeira vez em meses, alguém estava interessado no que ela pensava, no que ela sabia, no que ela valia, além de passar instrumentos cirúrgicos silenciosamente. Você apresenta amanhã? Matteo perguntou. Depois de amanhã, na verdade. Então amanhã está livre? Tenho algumas palestras que quero assistir, mas que tal um café? Ou almoço? Conheço um lugar incrível em Wynwood. Podemos continuar essa conversa. A menos que ele hesitou charmoso. Tem alguém que ficaria incomodado? Laura pensou em Alessandro.
Em 3 meses de invisibilidade, nas mensagens monossilábicas, na aliança que ela havia deixado na gaveta em São Paulo. Não, disse firme. Não tem ninguém. O sorriso de Mateo se ampliou. Ótimo, te busco às 10? Pode ser. Quando ele se afastou, Laura sentiu o coração acelerado. Não era atração, ou pelo menos, não só isso, era possibilidade, a possibilidade de ser vista, de ser valorizada, de existir além das sombras de um casamento de mentira. Camila apareceu ao lado, sorriso malicioso. Quem é o italiano gato? Dr. Matteo. Ricci, cirurgião, vamos tomar café. Amanhã. Café. Camila ergueu as sobrancelhas. Claro, café. Amiga, você tá voltando. Laura riu. E percebeu, era verdade. Estava voltando a ser ela mesma. Ou talvez, estava se tornando quem sempre poderia ter sido. Mais tarde, sozinha no quarto, Laura checou o celular. Nenhuma mensagem nova de Alessandro. Ela olhou para a última conversa, a resposta monossilábica dele. Pensou em contar sobre Mateo, sobre o café, sobre como estava se sentindo viva pela primeira vez em tanto tempo. Mas por quê? Alessandro não se importaria, não perguntaria detalhes. Talvez nem lesse a mensagem inteira. Laura bloqueou o celular. Pegou o vestido novo, um azul royal para o dia seguinte, e pendurou no cabide. Tomou banho demorado, com o sabonete perfumado que comprara na boutique. Passou creme hidratante nas pernas, nos braços. Cuidados que havia abandonado nos últimos meses, porque... Para quê? Agora sabia para quê. Para ela mesma. Deitou na cama. E pela primeira vez desde o casamento, dormiu sem aquele peso no peito, sem a sensação de estar se afogando lentamente num oceano de indiferença. Lá fora Miami brilhava. Luzes, vida, promessas. E Laura finalmente estava pronta para brilhar também. Mesmo que isso significasse deixar São Paulo e tudo o que representava cada vez mais distante. A manhã seguinte chegou com um céu impecavelmente azul e o som distante das ondas. Laura acordou às 7. Hábito de meses preparando café para Alessandro, mas desta vez não havia ninguém para servir. Nenhuma obrigação, nenhuma rotina silenciosa e dolorosa. Ela se espreguiçou na cama, luxo que nunca se permitia em casa, e sorriu. Desceu para o café da manhã do hotel. Camila já estava lá, óculos escuros na cabeça, comendo panquecas com entusiasmo. Dormiu bem, Cinderela? Melhor do que em meses. Ótimo, porque hoje é dia de transformação total. Camila apontou o garfo. Café com o italiano às 10. Isso te dá tempo para irmos ao salão que marquei. Salão? Cabelo, sobrancelha, unhas. Você vai apresentar trabalho depois de amanhã e tem um encontro hoje. Precisa estar impecável. Não é um encontro... Laura, Camila segurou a mão dela. Pode não ser romântico, mas é um homem interessante, te convidando para passar tempo com você. Isso é um encontro. E mesmo que não seja, você merece se sentir incrível. Laura hesitou, depois assentiu. Você está certa. Sempre estou. 3 horas depois, Laura mal se reconhecia no espelho. O cabeleireiro havia cortado alguns centímetros, adicionado camadas e feito luzes sutis que iluminavam o rosto. As sobrancelhas, antes ignoradas, agora molduravam os olhos de forma elegante. As unhas, pintadas de um rosa suave, pareciam profissionais. Meu Deus! Laura tocou o próprio rosto. Eu sei. Camila estava ao lado, radiante. Você sempre foi linda, amiga. Só estava escondida embaixo de tanto peso. Agora tá livre. Laura sentiu os olhos arderem. Obrigada. Por me trazer aqui. Por me lembrar que eu existo. Você sempre existiu. Só precisava de espaço para respirar. Mateo chegou pontualmente às 10, dirigindo um conversível alugado, sorriso fácil no rosto. Quando viu Laura descendo do hotel com o vestido azul royal, ele parou no meio do movimento de abrir a porta. Meu Deus, você está belíssima. Laura corou. Obrigada. Ele abriu a porta do carro para ela, gesto simples que Alessandro nunca fizera. Contornou, entrou, olhou para ela mais uma vez. Desculpe ficar olhando. É que você está radiante hoje. Ainda mais que ontem. Você não precisa... Não é cortesia. Mateo ligou o carro. É constatação. Vamos? Eles dirigiram com o teto aberto. Vento bagunçando os cabelos dela.
Música italiana suave no rádio. Laura sentiu-se leve, como se tivesse tirado uma armadura que usava há meses sem perceber. Wynwood era uma explosão de cores. Murais gigantes cobriam cada parede. Arte urbana transformando o bairro em galeria a céu aberto. Mateo estacionou e guiou Laura por ruas vibrantes, apontando grafites, contando histórias sobre artistas locais. Você conhece bem Miami, Laura observou. Venho aqui todo ano para congressos. Acabei me apaixonando pela cidade. É livre, sabe? Sem amarras. Eles pararam num café pequeno, charmoso, com mesinhas na calçada. Mateo pediu em inglês fluente. Cappuccino para ele. Latte para ela. Ele perguntou a preferência, diferente de Alessandro, que nunca perguntava nada. Então, Mateo se inclinou para a frente. Me conta sobre você, Laura. Além do trabalho brilhante, quem é você quando não está salvando vidas? A pergunta a pegou desprevenida. Quando foi a última vez que alguém quis saber sobre ela? Feus, honestamente, não sei mais, admitiu. Acho que me perdi um pouco nos últimos meses. Entendo. Às vezes a vida nos engole. Trabalho, obrigações, expectativas. Ele segurou a xícara. Mas estou vendo alguém que está se encontrando de novo. Seus olhos brilharam quando falou sobre seu trabalho ontem. Paixão genuína. É a única coisa que ainda faz sentido. Não deveria ser a única, Mateo disse. Gentil. Você é nova, talentosa, linda. O mundo está cheio de coisas que podem fazer sentido, se permitir. Laura tomou um gole do café. E você? Quem é Mateo Ricci quando não está operando? Ele sorriu. Italiano apaixonado por boa comida, vinho mediano e conversas que valem a pena. Divorciado há 3 anos. Sem filhos. Moro em Roma, trabalho demais, viajo sempre que posso. E, recentemente, descobri que aprecio muito a companhia de enfermeiras brasileiras. Excepcionais. Laura riu. Quantas você conhece? Tecnicamente, dezenas. Mas excepcionais. Ele a olhou nos olhos. Uma. O coração dela acelerou. Não era como com Alessandro. Aquela paixão devastadora e unilateral que a consumia. Era diferente. Mais suave, mais possível. O café virou almoço. O almoço virou caminhada pela praia. A caminhada virou tarde inteira conversando. Rindo, compartilhando histórias. Mateo falou sobre a infância na Toscana, sobre medicina na Itália, sobre pacientes que mudaram sua perspectiva. Laura falou sobre a mãe, sobre a luta contra o câncer, sobre a gratidão de tê-la viva. Não falou sobre Alessandro. Não queria contaminar aquele dia. Quando o sol começou a se pôr, eles estavam sentados na areia, descalços, vendo as cores explodirem no horizonte. Você apresenta depois de amanhã, certo? Mateo perguntou. Sim. Posso assistir? Não vai ser tão interessante quanto suas palestras. Discordo. Mas principalmente, ele virou para ela. Quero te ver brilhar no palco, porque tenho certeza que vai. Laura sentiu algo se deslocar dentro do peito. Não, amor, ainda não, mas esperança. A esperança de que talvez, só talvez existisse espaço no mundo para ela ser vista, valorizada, amada. Obrigada, Mateo. Pelo dia, por tudo. O prazer foi meu. Laura, inteiramente meu. Ele a deixou no hotel ao anoitecer. Não tentou beijá-la. Não forçou nada. Apenas segurou a mão dela por um segundo a mais e disse: Até amanhã? Até amanhã. Laura subiu para o quarto flutuando. Camila estava esperando, deitada na cama dela, comendo pipoca e vendo série. Conta tudo! Laura se jogou na outra cama rindo. Foi perfeito. Ele é gentil, interessante, engraçado. Me ouviu, me viu, sabe? É, e nada. Foi só um dia incrível. Ainda, Camila apontou. Foi um dia incrível ainda. Porque, amiga, aquele homem está interessado. E você? Laura ficou em silêncio. Pegou o celular. 3 mensagens não lidas de Alessandro. Tem reunião com direção. Amanhã. Preciso que organize uns documentos quando voltar. Confirma se a empregada foi essa semana. Nenhum como está Miami. Nenhum sente falta. Nenhuma pensei em você. Apenas demandas. Laura bloqueou o celular sem responder. Eu poderia estar interessada, disse finalmente. Se me permitisse. Então se permita. Camila sentou na cama. Laura, você não deve nada àquele homem. Ele não te vê, não te valoriza.
Mateo em um dia fez você sorrir mais do que vi em 2 semanas trabalhando ao seu lado. Mas eu sou casada. No papel, não no coração. E sabe o que mais? Mesmo que fosse casamento real, você merece ser feliz. E se ele não te dá isso, não é traição buscar em outro lugar. É sobrevivência. Laura olhou para o teto. Camila tinha razão. Mas ainda assim havia culpa. Havia o contrato. Havia a aliança que deixara em São Paulo, mas que ainda pesava simbolicamente. Vou dormir, disse cansada. Amanhã tem o dia inteiro de palestras. E depois? Camila perguntou marota. E depois veremos. Naquela noite, antes de dormir, Laura postou uma foto no Instagram, algo que raramente fazia. Era uma selfie na praia, tirada por Mateo durante a tarde. O pôr do sol atrás dela, cabelos ao vento, sorriso genuíno. Legenda simples. Às vezes você precisa ir longe para lembrar quem você é. Postou. E em São Paulo. Eram 11 da noite, quando o celular de Alessandro vibrou com a notificação. Ele estava no escritório revisando laudos. Pegou o celular distraidamente. Viu a foto. E congelou. Aquela mulher deslumbrante, radiante, livre, era Laura? Alessandro ampliou a imagem. Estudou cada detalhe como estudava tomografias. O cabelo diferente. A maquiagem suave. O vestido que nunca a vira usar. Mas principalmente, o sorriso. Um sorriso que ele nunca tinha visto. Ele rolou os comentários. Colegas elogiando. Amigos comemorando. E então, um que fez seu maxilar travar. Mateo Richim. Beautiful and brilliant. Miami is lucky. Alessandro. Clicou no perfil. Cirurgião italiano, 42 anos. Bonito. E estava em Miami, com sua esposa. Alessandro ficou olhando para a tela do celular por tempo demais. O laudo na mesa esquecido. O café esfriando. O escritório silencioso demais. Ele voltou à foto. Ampliou novamente. Estudou o rosto de Laura como se fosse a primeira vez que a via. E talvez fosse, porque aquela mulher radiante, confiante, viva, não era a mesma que preparava café em silêncio todas as manhãs. Não era a que jantava sozinha enquanto ele trabalhava. Não era a invisível. Era outra pessoa. Ou talvez, era quem Laura sempre fora. E ele nunca se dera ao trabalho de perceber. Alessandro rolou os comentários novamente. Dezenas, colegas do hospital, enfermeiras, médicos que ele conhecia. Todos elogiando. Todos percebendo o que ele nunca vira. E aquele italiano. Mateo Richim, beautiful and brilliant. Miami is lucky. Um emoji de coração. Alessandro sentiu algo estranho se contorcer dentro do peito. Quente, desconfortável, possessivo, ciúme. Ele nunca sentira ciúme antes. Nunca se importara o suficiente com alguém para sentir. Fernanda, as outras antes dela, eram companhia temporária, sem apego. Quando terminavam, ele seguia em frente sem olhar para trás. Mas isso era diferente. Laura era dele. No papel, legalmente, contratualmente. Mas, de repente, o papel não parecia suficiente. Alessandro pegou o celular e ligou. Chamou 3 vezes, 4, 5. Ela atendeu, voz neutra. Alô? Laura. Ele não planejara o que dizer. As palavras saíram tensas. Vi sua foto. E? Você está diferente. Estou de férias, Alessandro. As pessoas geralmente relaxam de férias. Com quem você está? Silêncio do outro lado. Então, uma risada seca. Com quem eu estou? Sim. Quero saber com quem está passando o tempo. Por quê? Você nunca quis saber de nada sobre mim antes. Laura, não, Alessandro. Você não tem direito de me questionar. Não depois de 3 meses me ignorando. Não depois de me tratar como mobília. Eu não, ele parou, porque ela estava certa. Só estou preocupado. Preocupado, Laura repetiu. Tom incrédulo. Com minha segurança ou com sua imagem? Como assim? Tenho certeza que não quer que sua esposa apareça em fotos comprometedoras. Certo. Afinal, foi para isso que me contratou. Manter as aparências. Não é sobre isso. Então sobre o que é? Porque da última vez que chequei, nosso acordo não incluía você monitorar minhas redes, sociais ou com quem tomo café. Alessandro apertou a ponte do nariz. Estava perdendo o controle da conversa. Estava perdendo o controle de tudo. Quem é Mateo Richim? Um colega, cirurgião, participante.
do Congresso. Que comenta fotos suas com emoji de coração. Ele é italiano. Italianos são expressivos. Diferente de algumas pessoas que mal conseguem formar uma frase completa. A farpa acertou. Alessandro sentiu raiva. De Matteo, de si mesmo, da situação inteira. Laura, eu só... Estou ocupadas, Alessandro. Foi só isso? Ele queria dizer algo. Qualquer coisa. Que consertasse a distância que sentia crescendo entre eles através do telefone. Mas as palavras não vinham. Só tome cuidado. Com quê? Com pessoas que não conhece. Engraçado, Laura disse. Voz fria como nunca ouvira. Eu me casei com alguém que não conhecia. E olha onde me trouxe. Ela desligou. Alessandro ficou olhando para o celular, sentindo algo que não experimentava desde criança. Impotência. Na manhã seguinte, Alessandro estava impossível. Entrou na sala de cirurgia com 15 minutos de atraso. Inédito. Esqueceu de revisar os exames pré-operatórios. Durante a operação, pediu bisturi quando queria pinça. Cortou meio centímetro além do necessário. Dr. Cavalcanti, a enfermeira substituta, não era Laura, nunca era Laura, perguntou. Hesitante. O senhor está bem? Ele a olhou. Cabelos castanhos presos no gorro cirúrgico. Olhos castanhos atentos. Competente, mas não. Não era Laura. Estou bem, respondeu áspero. Concentre-se. A cirurgia terminou. Sucesso, tecnicamente. Mas a equipe saiu da sala murmurando. Algo estava errado com o Dr. Cavalcanti. No vestiário, seu colega e amigo, Dr. Henrique, encostou no armário ao lado. Quer falar sobre o que está te comendo vivo? Não tem nada. Alessandro, te conheço há 10 anos. Você nunca erra cortes. Nunca chega atrasado. E definitivamente, nunca passa a cirurgia inteira. Olhando para a porta, como se esperasse alguém. Alessandro fechou o armário com mais força que o necessário. Minha esposa está em Miami. Eu sei, vi a foto. Ela está deslumbrante, aliás. Exatamente. Henrique franziu a testa. Isso é ruim. Tem um cara lá, cirurgião italiano, comentando nas fotos dela, chamando ela para sair. E você está com ciúme. Henrique concluiu sorrindo. Não estou... Alessandro parou. Estava? Ela é minha esposa. No papel. Mesmo assim. Alessandro. Henrique sentou no banco. Vocês têm um acordo comercial. Você mesmo disse que não havia envolvimento emocional. Eu sei o que... disse. Então qual o problema? Alessandro sentou ao lado do amigo, esfregando o rosto. Não sei. Eu só... vi aquela foto. E ela estava tão feliz. Mais feliz do que jamais vi. E percebi que nunca a fiz sorrir. Assim, porque você nunca tentou. Eu sei. Alessandro explodiu. Eu sei que tratei ela mal. Eu sei que a ignorei. Mas agora ela está lá, longe, com algum italiano charmoso que claramente está interessado, e você está percebendo o que pode perder. Alessandro ficou em silêncio, porque era verdade. O que eu faço? Henrique deu de ombros. Depende. Quer manter o acordo comercial ou quer lutar pelo casamento de verdade? Não sei se tenho o direito de lutar por algo que nunca construí. Então deixa ela ir. Assina os papéis, paga o combinado e cada um segue seu caminho. Henrique se levantou. Mas se decidir lutar, amigo, vai ter que ser de verdade. Nada de meia medida. Laura merece mais. Ele saiu. Alessandro ficou sozinho no vestiário, segurando o celular. Abriu o Instagram de Laura novamente. Ela havia postado stories, fotos do congresso, dela apresentando, linda, confiante, recebendo aplausos. Depois, foto num restaurante. Taças de vinho. Alguém do outro lado da mesa que ele não via, mas podia imaginar. Matteo. Alessandro respirou fundo. Pegou o celular e fez algo impensável. Cancelou todas as cirurgias da semana. Sua secretária atendeu, chocada. Dr. Cavalcanti, o senhor tem 5 procedimentos agendados. Remarca, todos. Mas, senhor, é uma emergência pessoal. O senhor nunca cancelou cirurgias por emergências pessoais. Agora estou cancelando. Faz o que estou pedindo. Desligou antes que ela argumentasse. Abriu o site da companhia aérea. Procurou voos para Miami. O próximo saía em 3
Horas, executivo, 12 mil reais. Alessandro hesitou. Isso era loucura. Era impulsivo. Era tudo que ele nunca fora. Mas a imagem de Laura sorrindo para outro homem queimava. Comprou a passagem. 4 horas depois, Alessandro estava no aeroporto de Miami. Sem bagagem, apenas uma mochila pequena com muda de roupa. Pegou um Uber direto para o hotel onde o congresso acontecia. Não foi difícil descobrir. Estava no site do evento. Eram 8 da noite quando chegou. O lobby era elegante, cheio de médicos e enfermeiros em trajes sociais. Havia um evento, jantar de gala do congresso. Alessandro varreu o ambiente com os olhos e a viu, Laura. Vestido vermelho longo, cabelos soltos em ondas que ele nunca vira, maquiagem que realçava olhos que ele julgava conhecer, mas claramente não conhecia. Ela estava no braço de um homem alto, cabelos grisalhos, terno claro, sorrindo para ela, como se ela fosse a única pessoa no salão. Mattel. Alessandro atravessou o lobby. Pessoas olharam. Ele ainda estava com a roupa do avião, amassada, deslocado em meio aos trajes formais, mas não se importava. Laura! Ela virou e congelou. Os olhos dela se arregalaram. Choque, confusão e algo mais. Raiva. O que você está fazendo aqui? Vim buscar minha esposa. O silêncio no lobby ficou mais denso. Algumas pessoas pararam de conversar olhando. Mattel deu um passo à frente, protetor. Desculpe, mas a senhora está... Ela é minha esposa. Alessandro repetiu, olhando apenas para Laura. No papel. Laura disse, voz baixa, mas cortante. Apenas no papel. Mesmo assim. Alessandro, você está louco? Você não pode simplesmente aparecer aqui. Posso e preciso. Precisamos conversar. Agora você quer conversar? Depois de 3 meses de silêncio, você atravessa um continente para te impedir de cometer um erro. A frase saiu errada. Alessandro percebeu no instante em que as palavras deixaram sua boca. Laura deu um passo para trás como se tivesse sido esbofeteada. Um erro? Ela repetiu, voz trêmula de raiva. Você acha que eu sou a que está cometendo erro? Não foi isso que quis dizer. Você me ignorou. Me tratou como se eu não existisse. E agora aparece aqui, na frente de todos, agindo como se tivesse algum direito sobre mim. Laura, não? Ela se virou para Mattel. Me desculpe, eu preciso de ar. E saiu, deixando Alessandro no meio do lobby, com dezenas de olhos sobre ele. Mattel o encarou. Não sei que tipo de casamento vocês têm, mas se machucou ela assim, talvez devesse deixá-la ir. Então seguiu Laura. Alessandro ficou sozinho, sentindo pela primeira vez na vida que havia perdido algo irreparável. Alessandro ficou parado no lobby por tempo demais. As pessoas ao redor voltaram às conversas, mas ele sentia os olhares furtivos, os sussurros. O cirurgião perfeito, sempre no controle, acabara de fazer uma cena. E pior, havia perdido. Ele saiu do hotel, o ar quente de Miami sufocante comparado ao clima controlado do lobby. Caminhou sem direção, mãos nos bolsos, tentando processar o que acabara de acontecer. Viera até aqui por impulso. Pela primeira vez na vida, agira sem planejar, sem calcular, sem pesar consequências. E dera errado. Você me ignorou. Me tratou como se eu não existisse. As palavras de Laura ecoavam, verdadeiras, inegáveis. Ele não tinha defesa. Alessandro parou numa esquina, observando o movimento da cidade. Casais caminhando de mãos dadas. Grupos rindo. Vida acontecendo ao redor enquanto ele se sentia vazio. Pegou o celular. Considerou ligar para ela, desistiu. Tentou pensar racionalmente, algo que sempre fora sua força. Mas a racionalidade o trouxera até ali, e até ali estava destruído. Voltou ao hotel 1 hora depois. Fez check-in num quarto simples. Deitou na cama e olhou para o teto. O que estava fazendo? Mais importante, o que sentia? Na manhã seguinte, Alessandro acordou cedo. Hábito, pegou o celular e abriu o Instagram de Laura. Ela havia postado mais stories durante a noite. Fotos do jantar de gala. Ela sorrindo ao lado de Camila. Ela com um grupo de enfermeiras internacionais. Ela no palco recebendo um certificado. Nenhuma foto com Mattel, mas nenhuma menção a Alessandro também. Como se ele não existisse. Ele entendeu finalmente como Laura se sentira nos últimos 3 meses.
Alessandro passou o dia observando de longe. Descobriu a programação do congresso. Localizou a sala onde Laura apresentaria seu trabalho à tarde. Chegou cedo, sentou no fundo, capuz do moletom, comprado às pressas numa loja do hotel, cobrindo parte do rosto. Quando Laura subiu ao palco, ele parou de respirar. Ela estava diferente, não apenas na aparência. Embora o blazer azul marinho e a postura ereta ajudassem. Era essa energia, confiança, propósito. Ela falava sobre protocolos de recuperação, compaixão, gesticulando, fazendo a plateia rir em momentos apropriados, respondendo perguntas com expertise. Alessandro percebeu nunca a vira assim. No hospital, Laura era competente, mas discreta, sombra dele. Mas ali, no palco, ela era protagonista. E ele se sentiu pela primeira vez pequeno diante dela. A apresentação terminou com aplausos entusiastas. Alessandro viu Mattel na primeira fila, aplaudindo de pé. Viu ele se aproximar de Laura depois, abraçá-la, sussurrar algo que a fez sorrir. Ciúme queimou. Mas algo mais também, admiração, tristeza. A percepção devastadora de que talvez ela não precisasse mais dele. Talvez nunca precisou. Alessandro seguiu Laura discretamente pelo resto do dia. Não de forma invasiva. Mantinha distância. Mas não conseguia ir embora. Era como assistir alguém que amava. Amava. Se afastar lentamente e não saber como impedir. Viu ela almoçando com colegas, rindo, animada, livre. Viu ela na praia ao final da tarde, pés descalços na areia, conversando com Camila. E então viu algo que o fez parar. Laura sozinha por um momento, olhando para o mar. A expressão dela mudou. O sorriso sumiu. Ela tocou o dedo anelar esquerdo, onde deveria estar uma aliança, mas não estava. E respirou fundo, como quem carrega um peso invisível. Não estava tão feliz quanto parecia. Alessandro sentiu algo se mover dentro do peito. Esperança? Remorso, ambos. De à noite ele estava no bar do hotel quando Camila o encontrou. Você. Ela sentou na cadeira ao lado sem ser convidada. O marido fantasma. Alessandro olhou para ela. Você é amiga dela. Melhor amiga no momento. E você é o idiota que destruiu ela. Ele mereceu aquilo. Eu sei, sabe? Camila inclinou-se para a frente. Porque da onde eu tô vendo, você não sabe nada. Você não sabe que ela chorava no chuveiro todas as noites. Não sabe que ela preparava café perfeito porque passava meses observando você, tentando te agradar, sendo invisível só para você perceber. E você nunca percebeu. Cada palavra era uma lâmina. Alessandro as recebeu sem defesa. Você tem razão. Claro que tenho. Camila tomou um gole da bebida dele, sem pedir. Agora ela tem um homem que a vê, que valoriza, que faz ela sorrir. Por que eu deixaria você estragar isso? Por que? Alessandro parou. Por que mesmo? Ele tinha direito? Tinha razão? Porque eu amo ela. As palavras saíram antes que pudesse censurá-las. Camila ergueu as sobrancelhas. E interessante. 3 meses casado e só percebe isso quando outro homem aparece? Eu não percebia muita coisa, aparentemente. Verdade. Ela o estudou. Mas pelo menos está sendo honesto agora. Então deixa eu ser honesta também. Laura merece alguém que a ame desde o primeiro dia. Não alguém que acordou porque sentiu ciúme. Não foi só ciúme. Alessandro disse, surpreso pela própria convicção. Foi ver ela brilhar e perceber que nunca dei a ela espaço para isso. Perceber que estava tão focado em manter tudo controlado que deixei escapar a única coisa que importava. Camila ficou em silêncio por um momento. Então suspirou. Olha, eu não sou cupido. E definitivamente não tô do seu lado. Mas vou te dar um conselho. Se realmente quer ela de volta, vai precisar de mais que palavras bonitas. Vai precisar provar. Todos os dias. Sem garantias. E mesmo assim talvez não seja suficiente. Eu sei. E ainda tá disposto? Alessandro olhou para a bebida. Pensou em Laura na praia, tocando o dedo sem aliança. Pensou nela sorrindo no palco. Pensou em 3 meses de indiferença que quase a mataram. Sim, porque ela merece que eu tente. Mesmo que me rejeite. Mesmo que escolha ele. Ela merece saber que não era invisível. Que eu fui cego. Camila levantou. Ela vai estar sozinha amanhã de manhã. Na praia perto da rua 10. Costuma caminhar às 6. Se aparecer, não seja idiota.
Seja humano. E saiu. Alessandro não dormiu naquela noite. Ficou acordado pensando no que diria. Preparou discursos. Descartou todos. Nada parecia suficiente. Às 5:30 da manhã estava na praia. O sol ainda não nascera. A areia fria sob os pés descalços. Ondas quebrando em ritmo constante. Às 6 em ponto, Laura apareceu. Roupas de caminhada. Cabelos presos, tênis gastos. Sem maquiagem. Sem armadura. Apenas Laura. Ela o viu de longe. Parou. Por um segundo, pareceu que ia voltar. Mas então respirou fundo e continuou caminhando. Alessandro foi ao encontro dela. Pararam a 3 metros de distância. O que você quer, Alessandro? Laura perguntou cansada. Conversar. Por favor. Já conversamos. No lobby, na frente de todos. Aquilo foi errado. Desculpa. Por tudo aquilo. Ele deu um passo. Laura, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que tratei você terrivelmente, mas me dá 5 minutos. Só isso. Ela cruzou os braços. 3. Eu vim até aqui porque vi sua foto e senti algo que nunca senti. Ciúme, medo. Mas principalmente arrependimento. Alessandro engoliu. Arrependimento de ter desperdiçado 3 meses com a mulher mais incrível que já conheci e ter tratado ela como mobília. Você não me conhece, eu sei. E isso é o mais patético. Casei com você. Moro com você. Trabalho com você. E não sei sua comida favorita. Não sei que você lê romances históricos. Não sei que põe mel no café em vez de açúcar. Não sei nada. Laura piscou surpresa. Como você sabe sobre o mel? Te observei ontem, de longe. Ele deu um sorriso sem humor. Irônico, né? Você me observou por anos, e eu só comecei a ver quando estava perdendo. O vento soprou entre eles. Laura olhou para o mar. Por que agora, Alessandro? Porque só quando tem outro homem você resolve me enxergar. Porque sou idiota. Porque passei a vida inteira controlando tudo. Mantendo distância, achando que sentir era fraqueza. E então te vi sorrindo daquele jeito e percebi. Você sempre foi incrível. Eu que estava cego. E isso não muda os 3 meses que vivi como fantasma na própria casa. Eu sei. E se pudesse voltar... Mas não pode. Laura virou para ele, olhos brilhando. Você não pode apagar. Não pode consertar. Você me machucou. Alessandro, profundamente. Eu sei. E agora aparece aqui. Faz uma cena. Atrapalha a minha vida. E espera o quê? Que eu volte correndo. Não, Alessandro disse honesto. Espero que me ouça. Espero que saiba que me arrependo. Que se tivesse uma segunda chance... faria diferente, que... Ele parou. As palavras mais importantes travaram. Laura esperou. Que o quê? Alessandro olhou nos olhos dela e disse a verdade que nem sabia que carregava. Que te amo. E sei que não mereço. Sei que cheguei tarde. Mas te amo, Laura, de verdade. O silêncio foi ensurdecedor. Laura olhou para ele por longos segundos. Então, com voz firme, eu preciso pensar. E caminhou de volta para o hotel. Deixando Alessandro sozinho na praia, com o sol nascendo atrás dele e o coração despedaçado no peito. Alessandro ficou na praia até o sol estar completamente acima do horizonte. As pessoas começaram a aparecer, corredores matinais, surfistas, famílias, mas ele permaneceu imóvel, olhando para o ponto onde Laura desaparecera. Eu preciso pensar. Não era um não, mas também não era um sim, era incerteza. E para alguém que sempre operara incertezas, aquilo era tortura. Finalmente voltou para o hotel. Tomou banho longo, tentando organizar os pensamentos. Precisava de um plano. Sempre precisara de planos. Mas como planejar algo tão imprevisível quanto o coração de alguém que você machucou? Alessandro passou o dia fazendo algo que nunca fizera. Observando Laura viver. Não de forma invasiva. Mantinha distância respeitosa. Mas estava presente. Tentando entender quem ela era quando não estava na sombra dele. Viu ela no café da manhã do hotel, rindo de algo que Camila disse. Viu ela pegar morango em vez de mamão. Viu ela adicionar mel ao café, o detalhe que mencionara, e que fizera os olhos dela se arregalharem de surpresa. Viu ela numa palestra sobre inovação em enfermagem, fazendo anotações meticulosas, mordendo o lábio inferior quando concentrada. Viu ela na piscina do hotel à tarde, livro nas mãos. Ele se aproximou o suficiente para ver o título: Orgulho e Preconceito.
Um clássico. Ele nunca soubera que ela gostava de literatura inglesa. Quantas outras coisas não sabia? No final da tarde, Alessandro tomou uma decisão. Entrou numa floricultura próxima ao hotel. Posso ajudar? A atendente perguntou. Rosas brancas, ele disse. Então hesitou. Na verdade, quais são as flores favoritas das mulheres? A atendente sorriu. Depende da mulher. Ela é delicada, forte também, mas com uma gentileza que as pessoas não percebem de imediato. Alessandro percebeu que estava falando mais consigo mesmo. Algo que diga, me desculpe, mas também te vejo. A atendente pensou. Lírios brancos simbolizam pureza, mas também admiração. E hortênsias azuis representam um pedido sincero de desculpas. Perfeito. Um buquê com os dois. Ela preparou o arranjo enquanto Alessandro escrevia um bilhete. Rasgou 3 versões antes de encontrar as palavras certas. Lírios brancos porque te admiro mais do que consigo expressar. Hortênsias azuis porque, desculpa, parece pequeno demais, mas é sincero. Me dá tempo para provar? Faz. Pagou e pediu para entregar no quarto dela. 1 hora depois, Laura abriu a porta do quarto e encontrou o buquê. Ela pegou o cartão, leu. Seus dedos tremeram levemente. Camila apareceu atrás dela. Ele mandou flores? Mandou. E aí? Laura olhou para o arranjo. Lírios e hortênsias. Não rosas vermelhas clichês. Ele pesquisara, pensara. Não sei, Camila. Não sei se consigo confiar de... Novo. Ninguém. Tá pedindo para você confiar já. Mas ele tá tentando. De verdade dessa vez. E se for tarde demais? Só você pode responder isso. Laura colocou as flores no vaso. Não as jogou fora. Pequeno progresso. À noite havia jantar de encerramento do congresso. Laura vestiu um macacão elegante preto, cabelos soltos. Mateo apareceu para buscá-la. Você está linda, ele disse oferecendo o braço. Obrigada. No caminho para o salão, Mateo parou. Laura, preciso te dizer algo. O quê? Seu marido... Ele falou comigo mais cedo. Laura sentiu o estômago apertar. O quê? Quando? Hoje de manhã. Me procurou no lobby. Mateo sorriu suave. Ele é intenso. O que ele disse? Disse que me entende. Que qualquer homem se interessaria por você. Mas que ele cometeu erros e está tentando consertar. Mateo segurou a mão dela. E então me pediu algo inusitado. O quê? Pediu que eu te trate bem. Que se você escolher ficar aqui com liberdade, longe dele, que eu cuide de você da forma que ele não soube. Laura sentiu lágrimas queimarem. Ele disse isso? Disse. E Laura, eu sou italiano. Conheço orgulho masculino. Aquilo não foi fácil para ele. Foi um homem abrindo mão de algo que ama porque quer o melhor para ela, mesmo que não seja ele. Laura ficou em silêncio. Mas preciso ser honesto contigo também. Mateo continuou. Eu te ofereci Roma porque realmente acho que seria incrível trabalhar contigo. E por quê? Me interesso por ti. Não vou mentir. Mas vendo vocês dois, vendo a história que tem, acho que vocês têm algo inacabado. Não. Sei se quero terminar essa história. Então não termina. Mas pelo menos descobre o final dela, seja qual for. Ele beijou a mão dela, gentil. Você merece paz, Laura, com ele ou sem ele. Mas merece. Laura entrou no salão em conflito. Sentou com Camila e outras enfermeiras. Comeu sem sentir o gosto. Conversou automaticamente. E então o viu, Alessandro, no fundo do salão. Não tentando se aproximar, apenas lá, olhando para ela com expressão que nunca vira. Antes, vulnerabilidade. No meio do jantar, Laura se levantou. Com licença. Caminhou até onde Alessandro estava. Ele se levantou imediatamente, surpreso. Laura, por que pediu para Mateo cuidar de mim? Alessandro pareceu desarmado. Ele te contou. Por quê? Porque se você escolher ir embora, merece ser feliz, mesmo que não seja comigo. E você? Eu? Alessandro deu um sorriso triste. Vou sobreviver. Sempre sobrevive. Mas pela primeira vez. Não quero apenas sobreviver. Quero viver. E percebi que viver sem você não é viver de verdade. Laura sentiu o peito apertar. Alessandro, não precisa responder agora. Só queria que soubesse. Não vim aqui para te pressionar. Vim porque não conseguia ficar longe. Porque pela primeira vez na vida senti medo de perder algo.
alguém que importa. E se ficar aqui observando de longe, é tudo que posso ter. Ah, então fico. Isso é loucura, eu sei. Mas você me deixa louco. Laura, no melhor sentido. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Viu as olheiras. A barba por fazer. A camisa amarrotada. O homem sempre impecável estava bagunçado. Humano. As flores eram lindas. Ela disse, finalmente. Você gostou? Gostei. Me surpreendeu. Você pesquisou. Pesquisei. Queria acertar. Pela primeira vez, queria fazer algo pensando em você. No que você gosta. Não no que é conveniente. Laura sentiu a armadura rachar. Não sei se consigo perdoar tão fácil. Não estou pedindo perdão fácil. Estou pedindo chance de provar que posso ser diferente. De te fazer feliz do jeito que merece. E se não conseguir, então pelo menos tentei. E vou saber que dei tudo para não perder a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Silêncio. Laura respirou fundo. Volta para São Paulo, Alessandro. Ele sentiu o coração despedaçar. Laura, me ouve. Ela interrompeu. Volta, porque eu preciso terminar o congresso. Preciso pensar. Preciso decidir sem você aqui me confundindo. Mas você vai voltar? Vou em 3 dias. E quando voltar, a gente conversa. De verdade. Sobre tudo. E se quando voltar decidir que, eu decidir que acabou, você respeita. Mas se decidir dar uma chance, você me prova. Não com flores, não com palavras. Com ações. Todos os dias. Alessandro assentiu, esperança frágil acendendo. Eu prometo. Não promete ainda. Promete quando eu voltar. Se eu pedir. Ele deu um passo hesitante. Posso? Posso te abraçar? Só um? Laura hesitou. Depois assentiu. Alessandro a envolveu nos braços. Gentil, respeitoso, mas firme. Como se estivesse memorizando a sensação, caso fosse a última. Laura fechou os olhos. E pela primeira vez, sentiu Alessandro de verdade. Não o cirurgião frio, mas o homem vulnerável embaixo. Eles se separaram. 3 dias, Alessandro disse. 3 dias. Ele saiu do salão. Pegou um táxi para o aeroporto. Comprou passagem para o próximo voo. E no avião, enquanto Miami ficava para trás, Alessandro fez algo que não fazia desde criança. Rezou. Rezou para que Laura voltasse. E para que, quando voltasse, lhe desse a chance que não merecia, mas que faria tudo para honrar. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Alessandro. Ele voltou para São Paulo num voo noturno. Chegando à cobertura vazia às 6 da manhã, a casa estava exatamente como deixara. Impecável, fria, silenciosa. Mas agora o silêncio não era confortável. Era sufocante. Subiu até o quarto de Laura, a porta entreaberta. Entrou pela primeira vez desde que ela se mudara. O quarto era simples. Cama arrumada. Algumas roupas no armário. As que ela não levara para Miami. Livros na mesinha de cabeceira. Ele pegou um Jane Eyre. Havia anotações nas margens. Laura sublinhava trechos, fazia comentários. Ela dialogava com os livros. Alessandro sentou na cama dela e percebeu. Vivera 3 meses com essa mulher e não sabia nada. Nada sobre seus sonhos, seus medos. O que a fazia rir de verdade. Precisava mudar isso, se ela voltasse. No primeiro dia, Alessandro limpou a cobertura inteira. Ele mesmo, sem a empregada. Tirou a frieza minimalista. Comprou plantas, orquídeas, suculentas. Vida verde que aquele espaço nunca tivera. Comprou almofadas coloridas para o sofá cinza, quadros para as paredes brancas, paisagens, não abstrações frias. Transformou o quarto de hóspedes. Pintou uma parede de azul suave. Comprou lençóis macios, não apenas funcionais. Colocou um abajur de leitura ao lado da cama. Fez do espaço algo acolhedor. Um lugar onde Laura pudesse se sentir em casa, se voltasse. No segundo dia, Alessandro foi ao supermercado. Algo que nunca fizera. Sempre pedia delivery. Caminhou pelos corredores, perdido, tentando lembrar. Mel. Laura usava mel no café. Que marca? Ele não sabia. Comprou 3 marcas diferentes. Morangos. Ela comia morangos no café da manhã. Pegou os mais vermelhos. Vinho. Que tipo ela gostava? Ele nunca perguntara. Levou um tinto suave e um branco. Cobriria as opções. Ingredientes para risotto de cogumelos. Pesquisou a receita no celular ali mesmo,
no meio do supermercado. A moça do caixa sorriu. Primeira vez cozinhando? É tão óbvio. Pelo jeito que olha para os ingredientes como se fossem instrumentos cirúrgicos. Sim, ela riu, mas o esforço vale. Boa sorte. Alessandro voltou para casa com 10 sacolas. Passou a tarde tentando fazer o risoto. Queimou o primeiro. O segundo ficou sem sal. O terceiro estava comestível. Guardou na geladeira, para quando Laura voltasse. No terceiro dia, Alessandro cancelou as cirurgias novamente. A secretária estava à beira de um ataque. Doutor Cavalcante, os pacientes estão reclamando. Remarca todos para a semana que vem. Mas, senhor, é importante. Mais importante que qualquer cirurgia. Por que era? Laura era. Ele foi à joalheria, a mesma onde meses atrás deveria ter comprado alianças e não comprou. Preciso de 2 alianças, disse ao atendente. Casamento. Renovação. Alessandro corrigiu. Precisa ser especial, não apenas ouro. Algo que signifique recomeço. O atendente mostrou opções. Alessandro escolheu 2 alianças em ouro branco, delicadas, com uma inscrição interna que pediu para gravarem. Finalmente te vejo. Pagou, guardou no bolso. E esperou. Aquela hora pousou em Guarulhos às 19 horas. Camila ficara mais 2 dias em Miami. Então ela voltava sozinha. Pegou a bagagem, atravessou o desembarque e parou. Alessandro estava lá, encostado numa coluna, jeans e camisa branca simples, buquê de lírios brancos nas mãos. Ele a viu e se endireitou, nervoso como ela nunca o vira. Laura caminhou até ele, coração acelerado. Oi? Ele disse, oferecendo as flores. Oi. Ela pegou o buquê, sentindo o perfume suave. Como foi o voo? Longo. Imagino. Pausa desconfortável. Eu trouxe o carro. Posso te levar para casa? Laura hesitou. Casa? Qual casa? A cobertura dele. A casa da mãe dela? Tá, disse finalmente. O trajeto foi silencioso. Alessandro dirigia focado. Mas Laura notava. Ele olhava para ela de relance, como se checando que era real. Você mudou a casa? Laura disse ao entrarem. Mudei. Alessandro deixou as malas na entrada. Queria que fosse... Nossa, não. Só minha. Laura olhou ao redor. Plantas, cores, vida, tão diferente do mausoléu clínico que conhecera. Você fez isso sozinho? Fiz bem, pesquisei muito no YouTube. E liguei para sua amiga Camila pedindo dicas. Você ligou para Camila? Liguei. Ela foi extremamente direta sobre minha incompetência. Alessandro deu um sorriso sem graça, mas ajudou. Disse que você gosta de ambientes acolhedores, que tem alergia a lírios brancos. Mentira, por sinal. Ela só queria me testar. Laura não conseguiu evitar um sorriso pequeno. Ela faria isso mesmo. Seu quarto tá diferente também. Quer ver? Laura subiu. Abriu a porta e congelou. Não era mais o quarto de hóspedes impessoal. Era dela. A cor suave. A luz perfeita para ler. Os livros que Alessandro comprara, clássicos que vira ela ler em Miami, organizados numa pequena estante nova. Alessandro! Ela tocou a parede pintada. Você fez tudo isso? Fiz. E se não gostar das cores, a gente muda. Ou você escolhe outro quarto, ou... Ele hesitou. Ou você diz que não quer ficar e eu respeito. Laura se virou para ele. Preciso tomar banho, pensar, processar. Tudo isso. Claro. Tem toalhas limpas no banheiro. Ah, e só se ele foi até o closet e pegou algo. Comprei isso. Achei que você gostaria. Era um roupão macio. Na cor favorita dela, azul petróleo. Como ele sabia, Camila. Obrigada. Alessandro saiu, fechando a porta. Laura ficou sozinha. Olhou para o quarto transformado. Para o roupão pensado especialmente para ela. Para os lírios na entrada. Sentou na cama e respirou fundo. 40 minutos depois, Laura desceu. Encontrou Alessandro na cozinha, nervoso, mexendo em panelas. Tá fazendo o quê? Tentando fazer jantar. Risoto de cogumelos. Você gosta, né? Vi você pedindo uma vez há meses num jantar do hospital. E... Espera, isso ficou assustador. Foi assustador, não foi? Laura não conseguiu segurar a risada. Foi um pouco stalker. Desculpa. Estou péssimo nisso. Nisso? Em demonstrar que me importo sem parecer, desesperado. Alessandro desligou o fogo. Laura, eu não sei fazer isso. Nunca aprendi.
Mas estou tentando. Se tá ruim, me ensina. Laura se aproximou. Olhou para a panela. O risoto estava razoável. Tá um pouco salgado. Ela disse, pegando a colher, provando. Droga, mas comestível. Ela pegou 2 pratos. Vamos comer. Sentaram à mesa, dessa vez um na frente do outro. Não distantes, próximos. Mateo te ofereceu a vaga em Roma de novo, Laura disse, depois de alguns minutos em silêncio. Alessandro parou com o garfo no ar. E eu recusei. Ele respirou. Por quê? Porque percebi algo em Miami. Laura olhou nos olhos dele. Eu fugi. Fugi de São Paulo, desta casa, de você. E em Miami fui feliz. Mas não era felicidade completa. Era alívio. Alívio de não sentir dor. Mas também significava não sentir nada de verdade. Laura, me deixa terminar. Ela interrompeu. Você me machucou profundamente. E parte de mim queria te punir. Queria aceitar Mateo, ir para Roma, te mostrar que eu não precisava de você. Você não precisa. Eu sei. Mas aqui está a questão. Não precisar de alguém e não querer alguém são coisas diferentes. Laura respirou fundo. Eu não preciso de você, Alessandro, mas ainda te quero. Ainda te amo. E odeio isso. Alessandro sentiu lágrimas arderem. Por que odeia? Porque seria mais fácil não amar. Seria mais fácil te odiar, ir embora, começar de novo. Mas eu te amo. Mesmo depois de tudo. E isso me assusta. Me assusta também, Alessandro admitiu. Porque nunca amei ninguém antes. Nunca deixei ninguém perto o suficiente. E agora você tá aqui, e eu não sei fazer isso direito, mas Laura... Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Quero aprender contigo, se me deixar, Laura. Olhou para a mão dele envolvendo-a. Só eu ser grande, quente, firme, com uma condição, ela disse. Qualquer uma. Não quero promessas vazias. Não quero flores uma vez por mês e depois meses de indiferença. Se vamos tentar, é de verdade. Terapia de casal. Conversas difíceis. Mudanças reais. Sim, não foi uma pergunta, Alessandro. É uma exigência. E eu aceito todas. Laura estudou o rosto dele. Procurou mentira. Procurou hesitação. Só encontrou verdade. Então, a gente tenta. Alessandro deixou escapar um suspiro que segurava há dias. A gente tenta. Ele se levantou, contornou a mesa, ajoelhou ao lado dela. Alessandro, o que? Ele tirou as alianças do bolso. Não é pedido de casamento. Já somos casados. Mas é pedido de recomeço. Pra gente fazer direito dessa vez. Laura pegou uma aliança. Leu a inscrição interna. Finalmente te vejo. As lágrimas vieram. Você gravou isso? Gravei, porque é verdade. E porque quero que você nunca mais se sinta invisível. Laura colocou a aliança. Alessandro colocou a dele. E pela primeira vez, pareciam casados de verdade. Gostou ou deseja algum ajuste? Encanil, tópico 10. Capítulo 6. Quando o gelo racha, parte 2. Naquela noite, Laura e Alessandro não dormiram juntos. Não ainda. Havia algo frágil entre eles, como cristal rachado que precisava ser colado com cuidado, camada por camada, sem pressa. Alessandro acompanhou Laura até o quarto dela. O quarto reformado. Acolhedor dela. Boa noite, ele disse na porta hesitante. Boa noite. Ele ia se virar quando Laura segurou a mão dele. Alessandro. Sim? Obrigada. Por tentar. Ele apertou a mão dela gentilmente. Obrigado por deixar. Os dias seguintes foram uma dança delicada de reconstrução. Alessandro acordava cedo, hábito que não mudaria. Mas agora descia e preparava café. Usava a prensa francesa como Laura gostava. Colocava mel na xícara dela antes mesmo de ela descer. Quando Laura aparecia na cozinha, encontrava o café pronto. Morangos frescos cortados. E Alessandro sentado à mesa lendo o jornal. Bom dia, ele dizia levantando os olhos. Bom dia, e conversavam. Pequenas coisas, como ela dormira, se tinha pesadelos ainda. Planos para o dia. No hospital, a mudança era visível. Alessandro entrava no centro cirúrgico, via Laura preparando os instrumentos e parava ao lado dela. Como você tá? A primeira vez que perguntou, a equipe inteira parou. O Dr. Cavalcante perguntando como alguém estava. Antes de uma cirurgia? Tô bem, Laura respondeu surpresa. Se precisar de qualquer coisa, me avisa. Durante a cirurgia,
Pela primeira vez em 3 meses, Alessandro disse algo que nunca dissera. Bom trabalho. Laura, sua antecipação salvou pelo menos 5 minutos. Obrigado. Laura olhou para ele, sobre a máscara cirúrgica. Ele acenou com a cabeça. Sincero. Depois, no vestiário, Doutora Beatriz encurralou Laura. O que aconteceu em Miami? Por quê? Porque o Dr. Cavalcante tá-se humano. Ele agradeceu você. Em voz alta, na frente de todos. Laura sorriu pequeno. As pessoas podem mudar. Podem. Mas raramente mudam assim. Da noite pro dia. Não foi da noite pro dia, Laura disse, tirando o gorro. Foi um despertar necessário. À noite, Alessandro chegava em casa às 18h30, pontualmente. Primeira semana, Laura ainda estranhava. Não tem cirurgia de emergência? Tem, Dr. Mendes cobriu. Você nunca deixa ninguém cobrir. Deixo. Agora. Alessandro tirou o jaleco, porque tem algo mais importante aqui. Eles jantavam juntos. Alessandro tentava cozinhar, resultados variados. Laura ria das tentativas frustradas. Ele ria junto. Depois do jantar sentavam no sofá. Às vezes assistiam algo. Às vezes apenas conversavam. Me conta uma coisa que ninguém sabe sobre você. Alessandro pediu numa dessas noites. Laura pensou. Eu queria ser médica quando era criança. Mas não tínhamos dinheiro para a faculdade de medicina. Enfermagem foi o possível. E eu amo o que faço, mas às vezes me pergunto. Não é tarde, Alessandro disse. Você podia fazer medicina. Agora. Tenho 28 anos. E vai ter 34 quando terminar. Mas vai ter de qualquer jeito. Com ou sem o diploma. Por que não com? Laura olhou para ele. Você me apoiaria. Laura, eu te apoiaria em qualquer coisa. Se quisesse abrir uma floricultura, ser astronauta, qualquer coisa. Só quero que seja feliz. Ela sentiu algo derreter no peito. Minha vez. Me conta algo que ninguém sabe sobre você. Alessandro ficou sério. Tenho medo de amar e perder. Minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 12 anos. E meu pai... Ele ficou destruído. Virou sombra de si mesmo. Casou rápido depois, com mulher que não amava só para não ficar sozinho. E foi pior. Alessandro, eu cresci achando que amar era fraqueza, que dependência emocional destruía. Então construí muros. Virei bom em não sentir, em não precisar de ninguém. Ele olhou para ela. Até você. Você entrou na minha vida quieta, gentil, e de repente eu percebi. Os muros não me protegiam. Me aprisionavam. Laura segurou a mão dele. Eu também tenho medo. De quê? De não ser suficiente. Minha vida inteira. Fui a filha que precisou crescer rápido. Cuidar da mãe doente. Pagar contas. Ser responsável. Nunca tive espaço para ser. Só eu. E quando me casei contigo, achei que finalmente seria vista. Mas foi o oposto. E me senti menor do que nunca. Nunca mais, Alessandro prometeu. Você é mais que suficiente. É extraordinária. E vou passar o resto da vida provando isso. 2 semanas depois do retorno de Miami, Alessandro chegou em casa com um envelope. O que é? Laura perguntou. Abre. Ela abriu. Dentro 2 papéis. Matrícula numa faculdade particular. Curso preparatório para medicina. Alessandro. Isso é caro. Sim, impossível? Não, necessário. Se for seu sonho, sim. Ele sentou ao lado dela. Não precisa decidir agora. Mas a opção tá aí. Quando quiser. Laura olhou para os papéis, para o homem ao lado. E percebeu, isso não era controle. Era apoio. Era vê-la de verdade. Vou pensar. Ela disse sorrindo. Mas obrigada por me lembrar que posso sonhar. 1 mês após Miami, Alessandro sugeriu terapia de casal. Achei uma terapeuta, doutora Helena, especialista em reconstrução de relacionamentos. Podemos começar semana que vem, se você quiser. Você já pesquisou? Laura estava surpresa. Pesquisei. Porque você pediu. E por quê? Preciso aprender a fazer isso direito. Não sei comunicar. Não sei processar emoções. Mas quero aprender. A primeira sessão foi difícil. Doutora Helena, mulher de 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos e olhar penetrante. Fez perguntas diretas. Por que estão aqui?
Porque quase perdemos um ao outro. Alessandro respondeu. E por que quase perderam? Porque eu fui covarde, egoísta, cego. Laura, você concorda? Concordo. Mas também fui passiva. Aceitei migalhas. Não exigi ser tratada como merecia. Por quê? Laura hesitou. Porque achei que amor era sacrifício. Que se eu desse o suficiente, seria suficiente. Mas amor não funciona assim. Como funciona? É escolha mútua. Alessandro respondeu. Todo dia. Não sacrifício de um, mas esforço de dois. Dona Helena assentiu. Vocês aprenderam rápido. Agora vamos trabalhar para que não seja só teoria. As semanas se transformaram em meses. Alessandro aprendeu a expressar, a dizer te amo, não apenas em momentos importantes, mas no dia a dia, ao sair para o hospital. Antes de dormir, quando Laura passava pela sala, Laura aprendeu a cobrar, a dizer quando algo a incomodava, a não engolir mágoas. Brigaram. Claro que brigaram. Uma noite, Alessandro chegou 2 horas atrasado. Emergência real, mas não avisou. Você podia ter mandado mensagem. Laura explodiu. Estava em cirurgia. Cirurgia tem intervalo. Você tinha celular. Laura, salvei uma vida. E eu fiquei aqui achando que você estava voltando aos velhos hábitos. Silêncio tenso. Então Alessandro respirou. Lembrou da terapia. Você tem razão. Eu devia ter avisado. Me desculpa. Foi deslize, não retrocesso. Mas entendo por que te assustou. Laura também respirou. Desculpa por explodir. Eu só tenho medo que você se esqueça de mim de novo. Nunca mais. Ele a puxou para abraço. Nunca mais. E resolveram, conversando como adultos, como parceiros. 3 meses após Miami, numa manhã de sábado, Laura acordou e Alessandro não estava. Desceu e encontrou a sala transformada. Velas, pétalas de flores, café da manhã completo na mesa. E Alessandro, nervoso, de pé no meio da sala. O que é tudo isso? Laura perguntou. Renovação. Ele estendeu a mão. Não dos votos. Da promessa. Laura, eu te prometi que provaria todo dia. E quero continuar provando. Mas também quero celebrar. Celebrar que não desistamos. Que lutamos. Que escolhemos um ao outro quando seria mais fácil desistir. Laura sentiu lágrimas. Alessandro, eu te amo. De verdade. Do jeito certo. E quero que saiba que cada dia, contigo é presente que não mereço, mas que vou honrar. Laura o beijou. Profundo. Verdadeiro. E pela primeira vez, foi beijo de casal apaixonado. Não de estranhos cumprindo o contrato. Eu também te amo. Ela sussurrou. E também vou provar. Todo dia. Naquela noite, finalmente, Laura dormiu no quarto de Alessandro, não por obrigação, por escolha. E quando ele a envolveu nos braços, pela primeira vez desde que se conheceram, ela se sentiu segura. Não porque ele era forte, mas porque finalmente, ele a via. 2 anos depois, a luz suave da tarde entrava pelas janelas amplas da cobertura, que agora, finalmente parecia um lar. Plantas nas prateleiras, fotos nas paredes, brinquedos espalhados pelo chão. Vida, cor, calor. Laura estava sentada no sofá, Sofia no colo. A menina de 1 ano e meio tinha os olhos escuros do pai e o sorriso suave da mãe. Ela brincava com os cabelos de Laura, rindo daquela risada cristalina que fazia tudo valer a pena. Mamãe, papai vem? Sofia perguntou na linguagem ainda imprecisa da infância. Vem, meu amor. Já, já. E como se tivesse ouvido, a porta se abriu. Cadê minhas meninas? A voz de Alessandro ecoou pelo apartamento. Sofia gritou de alegria, pulando do colo de Laura e correndo com passos desajeitados em direção ao pai. Alessandro a pegou no ar girando, fazendo a filha rir ainda mais alto. Papai, você veio cedo! Prometi que vinha, não prometi? Ele beijou a bochecha gordinha dela. Papai sempre cumpre o que promete para você. Alessandro caminhou até o sofá, Sofia ainda nos braços, e se inclinou para beijar Laura. Não um beijo rápido protocolar, mas demorado, carinhoso. O tipo de beijo que dizia senti sua falta, mesmo após apenas 8 horas separados. Como estão minhas mulheres? Ele se sentou ao lado dela, mão automaticamente indo para a barriga de 5 meses de Laura, chutando igual ao pai impaciente. Laura sorriu, colocando a mão sobre a dele. É menino, né, mamãe? Sofia perguntou, tocando a barriga também.
É sim, amor. Você vai ter um irmãozinho. Vou cuidar dele. Sofia anunciou séria. Alessandro e Laura trocaram olhares cúmplices. Sorrisos que diziam tudo sem precisar de palavras. Depois de colocar Sofia para dormir, ritual que Alessandro insistia em fazer todo dia, lendo histórias com vozes engraçadas que faziam a filha rir até cansar. Laura e Alessandro se encontraram na varanda. A cidade brilhava lá embaixo, luzes piscando como estrelas terrestres. Mas ali, naquele espaço, tudo era paz. Alessandro puxou Laura para junto dele, braços ao redor da cintura dela, mãos na barriga redonda. Como está, meu garoto? Ativo. Acho que herdou sua energia. Pobre de nós, ele beijou o topo da cabeça dela. Mas vamos amar ele do mesmo jeito. Laura se virou nos braços dele. Estudou o rosto do marido, as rugas sutis ao redor dos olhos, de tanto sorrir agora, a expressão relaxada que substituíra a tensão permanente de antes. Você sabia? Ela perguntou suave, naquela época que me amava. Alessandro ficou sério. Pensou na pergunta honesta, que merecia resposta honesta. Não, meu cérebro não sabia, mas meu corpo sabia. Meu coração sabia. Ele tocou o rosto dela. Quando você teve apendicite, eu larguei tudo. Coisa que nunca fiz. Fiquei segurando sua mão por horas. Naquele momento, algo em mim gritava que você importava. Mas eu era covarde demais para ouvir. E se eu tivesse ido para Roma? Alessandro respirou fundo. Eu teria esperado. Ter escrito, voado todo mês, porque Laura, você não é algo que se desiste. Nunca foi. Ela sentiu lágrimas queimarem. Mesmo depois de 2 anos ainda a emocionava. Eu também te amo. Tanto que às vezes assusta. Assusta por quê? Porque é tão diferente do começo, do casamento vazio, da invisibilidade. Laura tocou o peito dele. Às vezes acordo e acho que é sonho. Que vou acordar e você vai estar frio de novo. Nunca mais. Alessandro segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu prometi. E vou continuar provando. Todo único dia. Ele a beijou. Suave, profundo, do jeito que ela merecia ser. Beijada desde o primeiro dia. Mais tarde, deitados na cama. A cama que agora compartilhavam, não por obrigação, mas por escolha. Laura se apoiou no peito de Alessandro. Sabe o que me impressiona? Ela disse, traçando círculos distraídos na pele dele. O quê? Como você mudou? Como nós mudamos? De estranhos vivendo no mesmo teto. Para ti isso, família de verdade. Não foi fácil. Alessandro admitiu. Terapia, conversas difíceis, aprender a ser vulnerável, mas valeu cada segundo desconfortável. Você se arrepende de como começou? Ele pensou. Arrependo de ter te machucado, de ter desperdiçado 3 meses sendo idiota, mas não me arrependo de ter te conhecido. Mesmo que o começo tenha sido torto, nos trouxe aqui. E aqui é perfeito. Laura sorriu. Não é perfeito. A gente ainda briga. Briga e resolve. Isso é perfeição. Amor real não é ausência de conflito. É resolver junto. Quando você ficou tão sábio? Quando quase perdi você? Ele beijou a testa dela. Perder te ensina o valor de ter. Na manhã seguinte era domingo. Dia de parque. Alessandro vestiu Sofia com a paciência de quem ainda estava aprendendo. Calça do avesso na primeira tentativa. Sapatos trocados. Laura ria da cena, ajudando sem tomar controle. Você melhorou, ela disse. Tinha que melhorar. Quando o segundo chegar, preciso ser eficiente. No parque, Sofia corria livre, Alessandro correndo atrás, fingindo ser monstro. A menina gritava de alegria, tropeçava, levantava, continuava correndo. Laura filmava tudo, coração cheio demais. Em determinado momento, Alessandro pegou Sofia no colo cansado e caminhou até Laura. Puxou a esposa para junto deles. Foto de família, Sofia pediu. Um estranho gentilmente tirou. Na foto, Alessandro abraçava as 2, Laura e Sofia, com expressão de homem, que tinha tudo o que sempre precisou, mas nunca soube. Essa noite, depois de Sofia dormir e o apartamento estar em silêncio, Laura encontrou Alessandro no escritório. Ele não estava trabalhando. Estava olhando para algo na mesa. O que é? Ela perguntou. Lembra disso? Ele ergueu o papel. Era o contrato. O contrato de casamento original.
aquele que definia sua relação como acordo comercial sem envolvimento emocional. Laura sentou ao lado dele. Por que ainda tem isso? Guardei. Como lembrete. Alessandro olhou para ela. De como fui estúpido. De como quase joguei fora a melhor coisa que me aconteceu. Laura pegou o papel. Leu as cláusulas frias, técnicas vazias. Devíamos queimar, ela disse. Pensei nisso. Mas aí tive ideia melhor. Ele pegou uma caneta, riscou todo o contrato e na margem escreveu: contrato revisado. Amar você todo dia pelo resto da vida. Alessandro. Passou para Laura. Ela escreveu embaixo: aceito. E prometo amar você de volta. Laura. Eles assinaram data, hora e guardaram novamente. Não como lembrete de dor, mas de redenção. Naquela noite, na cama, Alessandro acariciava a barriga de Laura, conversando com o filho ainda não nascido. Oi, garoto. Sou seu pai. Ainda não nos conhecemos, mas já te amo. E vou te ensinar algumas coisas que aprendi tarde demais. Amar não é fraqueza. Vulnerabilidade não é falha. E a pessoa certa vale todo o esforço do mundo. Laura sentia lágrimas escorrerem. Alessandro a puxou para mais perto. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por não desistir de mim. Por me dar chance quando eu não merecia. Por me ensinar a sentir. Obrigada a você. Por finalmente me ver. Eles dormiram. Assim, entrelaçados, completos. Ele era o cirurgião que consertava corações. Mas foi ele quem precisou que o dele fosse curado. Levou 3 meses de casamento falso, uma viagem a Miami e um ciúme avassalador para ele perceber o óbvio. O amor estava em casa o tempo todo, esperando ser visto. E quando finalmente viu, foi para sempre. Porque amor verdadeiro não é perfeito. É imperfeito, tardio, complicado. Mas quando é real, quando você escolhe todos os dias ficar, provar amar, vale cada segundo de luta para conquistá-lo. Alessandro e Laura aprenderam isso do jeito difícil, mas aprenderam juntos, e no final foi exatamente o que precisavam. Não um conto de fadas, mas algo melhor. Uma história real de 2 pessoas imperfeitas, construindo amor perfeito. Imperfeito. Às vezes, as melhores histórias de amor não começam com paixão avassaladora. Começam com indiferença, dor e invisibilidade. E então, quando tudo parece perdido, alguém finalmente abre os olhos. Não por magia, mas por medo de perder o que nunca soube que tinha. Alessandro operava corações todos os dias, mas o dele estava congelado. Laura amava em silêncio, esperando ser vista, até que ela cansou de esperar e decidiu existir, longe, brilhante, livre. E ele acordou. Tarde, sim, mas não tarde demais, porque amor verdadeiro não é sobre timing perfeito, é sobre escolha. Escolher ficar quando seria mais fácil partir, escolher provar quando seria mais simples desistir, escolher ver, todos os dias, a pessoa ao seu lado. E talvez, no fundo, essa história também fale de nós. De todas as vezes que nos sentimos invisíveis. De todas as vezes que quase desistimos. E de todas as vezes que o amor, real, imperfeito, teimoso, nos salvou. Porque às vezes tudo o que alguém precisa é ser visto. Se essa história tocou você, deixe seu like. É o que nos mostra que essas palavras importam. Inscreva-se no canal para mais histórias que falam direto ao coração. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias assim. Obrigado por estar aqui. Obrigado por sentir conosco.